Fala galera, João aqui, e nesse vídeo eu trouxe pra você como desenhar a Sakura de Naruto passo a passo, de uma forma simples, para que você na sua casa consiga fazer também. E o mais legal, se você quiser ganhar uma aula grátis de como melhorar seus desenhos ou como aprender a desenhar, fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai gostar bastante. Então, confere aí. Então vamos lá galera, assim como vocês me pediram, hoje finalmente eu trouxe uma personagem feminina, a Sakura. Então, vamos lá, pra gente começar a desenhar ela, a gente vai começar fazendo um círculo. Mas calma, eu sei, se você é iniciante, tem dificuldade na hora até de desenhar um círculo, pode ficar tranquilo, não precisa focar tanto assim no círculo. E também vai ter alguns vídeos aqui no canal que eu vou te mostrar, que vão te ajudar bastante com isso. Mas vamos lá, depois que você tiver feito o seu círculo, você vai estar fazendo essas linhas que eu tô mostrando agora, tá? Que é dividir elas, vai fazer essa marcação no formato de X, que vai ser uma linha na vertical e outra linha na horizontal. Certo? E por que a gente está fazendo essas linhas? Vem comigo que eu vou te mostrar certinho, passo a passo, e como você entende isso, para você não ter dificuldade nenhuma. Só para você começar a entender, a gente faz essas marcações para que os dois lados do rosto dela fiquem do mesmo tamanho. Dessa forma ela não vai ficar estranha, não vai ficar toda bugada, né? Então, você vai traçar essa linha aí, assim como eu te mostrei, e vai fazer uma outra linha na base. Mas essas linhas são só como referência, só como guia, para você ter uma noção se está do tamanho certo ou não está. Então você vai traçar o formato do rosto dela já, que é o formato em U, né? Só que lembre-se de fazer um pouco pontudo a parte de baixo, porque como ela é uma personagem feminina, o rosto tende a ser um pouco mais arredondado na parte de cima e um pouco mais pontudo na parte de baixo. E outra coisa também é sobre o pescoço. O pescoço de personagem feminino é um pouco mais fino. Depois que a gente tiver feito ali a parte do pescoço, a gente vai traçar o trapézio, que é esse músculo que tem entre o pescoço e o ombro. Não tem muito segredo. Você pode já começar a fazer alguns detalhes da blusa, esse tipo de coisa, que vai dar certo também. Uma coisa que eu gosto de fazer também, que ajuda bastante, tanto a medir os olhos quanto medir as orelhas, é estar fazendo assim como eu tô mostrando. Usar aquela linha do maxilar, um pouquinho mais pra cima daquilo, você começa a fazer as orelhas. E você marca a parte de baixo delas e a parte de cima. Por que a gente tá fazendo isso? Porque depois você vai traçar essa linha, como eu tô mostrando aí, de um lado pro outro, pra você medir se as duas orelhas estão do mesmo tamanho. Sabe o que é mais legal? Que os olhos começam no final da orelha. Como assim? Na verdade, a metade dos olhos dá no final da orelha. Só pra você entender, ó, pode perceber que eu tô fazendo dois círculos, um de cada lado. Isso aí representa os olhos. Você pode perceber que a orelha termina mais ou menos na metade daqueles círculos. Isso é uma medida bem legal e vai deixar com que seus desenhos fiquem muito mais proporcionais do que normalmente ficariam. Então lembre dessa regra que vai te ajudar bastante. A sobrancelha é só fazer esse tracinho ali em cima. O nariz não tem muito segredo. Você vai fazer na base e mais ou menos no final da orelha. Então é outra referência que você pode utilizar para você ir se guiando na hora do desenho. A boca também não tem muito segredo, é só você fazer um traço um pouco maior e um outro na parte de baixo para fazer o lábio inferior da Sakura. E agora a gente vai começar a fazer a parte do cabelo dela. Isso que é bem legal. Você pode perceber que a gente fez aquele círculo, mas ele não fica do tamanho certo da cabeça de um ser humano, né? Você percebe que a cabeça dela fica meio achatada. Se a gente puxasse o cabelo dali já, ia ficar a cabeça muito pequena. Ou dependendo de como a gente fosse fazer, se a gente colocasse muito volume ali, ela fica com a cabeça muito grande. Então para você não ter esse problema, você faz como eu tô te mostrando agora. Você marca ali a raiz, que é esse traço que eu fiz, e passa um volume um pouco maior, para você ver como ela ficaria com o cabelo menor ou como ela ficaria às vezes careca. E por que isso funciona tanto? Porque isso dá uma noção do tamanho da cabeça do personagem em si. E assim você consegue deixar o seu personagem muito mais proporcional. E você pode perceber que é uma coisa bem simples de fazer, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Então vamos lá, você já marcou isso, agora é só você começar a traçar as linhas na direção de baixo, né? Eu recomendo também que você faça uma mecha de cada vez. Isso facilita bastante você não se perder e lembrar sempre do sentido das mechas. E é claro que se você tem dificuldade na hora de desenhar o cabelo de qualquer personagem de anime, aqui na descrição vai ter um vídeo explicando também pra você como você pode desenhar, ou no card, como você pode desenhar o cabelo de qualquer personagem de anime, tá? De uma forma bem simples e fácil. Aí depois que você fez a parte de cima, puxou ali os traços do cabelo, a gente vai fazer os olhos. E eu sei que muitos de vocês, assim como eu tinha muita dificuldade, tentava fazer, sempre um olho ficava maior que o outro, ou ele ficava desproporcional. Se liga nesse exemplo que eu tô mostrando. Eu tô mostrando um exemplo ampliado para ficar mais fácil de você entender. Ali tá o exemplo de um rosto e aonde você encaixaria aquele exemplo, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Aí o que acontece? Você vai estar traçando, né? Vai separar em 3 partes. A do meio tende a ser um pouco maior no caso da Sakura, que é o espaço entre um olho e o outro. E nas laterais vai ter um pequeno espaço, só para os olhos dela não ficar encostados nas orelhas. Aí o que você faz? Nesses espaços que eu tô mostrando agora para você, você vai começar a fazer os olhos ali dentro. É como se você colocasse aqueles círculos que a gente tinha feito dentro desses quadradinhos aí, tá? Que você vai colocar dentro do seu personagem, só para você entendendo. E a gente vai fazer aquela parte de cima, que é um pouco curva,
e na parte de baixo ela é reta, entende? Depois é só você colocar a parte da pupila e também a parte da íris, tá? Que é essa bolinha preta que tem no meio aí. É basicamente isso e você já consegue fazer os olhos da Sakura. Lembrando de fazer os cílios na lateral, que isso dá um destaque bem legal para os olhos de personagem feminino. E também na sobrancelha ser um pouquinho mais pra cima e ser bem fina. E é basicamente isso que a gente vai estar fazendo. E sério, presta muita atenção nessa parte. Se você é o tipo de pessoa que toda vez tenta desenhar alguma coisa e nunca sai da forma que você quer, ou toda vez que você erra, você não sabe nem onde você está errando, presta muita atenção nessa parte. Porque é a parte mais importante do esboço, que é essa marcação que a gente fez. É a hora de você arrumar tudo o que você acha que você pode estar melhorando. Assim como eu estou mostrando. Você pode fazer, apagar e ver, corrigir tudo certinho. Caso você tenha alguma dúvida sobre o personagem, você pode buscar várias imagens de referência e ver aonde você está errando. Dessa forma, seus personagens vão ficar muito melhor e você não vai achar estranho quando você for contornar. Porque você vai ter medido tudo antes e acertado tudo antes, assim como eu estou mostrando. E presta atenção nessa parte. O contorno é bem legal a gente estar utilizando o material que a gente tem em casa. Então muita gente me pergunta qual caneta que eu uso. Eu uso a caneta Nankin mesmo. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode utilizar a caneta Bic, que você vai conseguir um resultado bem legal também. O mais importante é você fazer de forma leve e lembrar de contornar somente as linhas certas. Não precisa fazer aquela parte das marcações que a gente tinha feito. Então não precisa contornar aquilo. É só contornar as partes certas do desenho, devagar, não precisa fazer com pressa. E depois que estiver pronto e a tinta estiver seca, lembra disso, é só você passar a borracha, assim como eu estou mostrando. Então a gente vai começar agora a fazer a pintura do nosso desenho. E agora eu vou te mostrar as cores que você vai usar. Você vai estar utilizando o marrom, o bordô, o rosa chiclete e o salmão. Se você não tiver o bordô, você pode estar utilizando só o marrom, o salmão e o rosa chiclete, tá bom? E para roupa a gente vai estar usando o vinho também. Para os olhos a gente vai estar usando esse verde. Se você não tiver esse verde, você pode utilizar outro. E o lápis, né? E a borracha. A caneta, igual eu falei, da sua preferência, a que você tiver. E é basicamente esses materiais que você vai utilizar, tanto para desenhar quanto para pintar, fechou? Na parte da pintura, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Então eu vou te mostrar de uma forma passo a passo, bem simples, como você consegue ter uma pintura bem legal com lápis que você tem na sua casa aí. Se liga, a gente vai começar fazendo a sombra. Isso é uma coisa importante. Sempre que você for fazer alguma sombra, faz com o lápis mais escuro primeiro, depois começa a passar para os lápis mais claros. Isso vai ajudar bastante a estar misturando bem as cores, utilizando o lápis marrom. Então você vai pegar e passar o lápis marrom de forma bem leve, porque se passar muito forte também não mistura. A gente vai passar na parte que tem sombra, que é na parte do nariz, nesse caso, em cima dos olhos, na parte de baixo do pescoço e também na lateral do rosto. Você pode também passar ali no braço dela, que vai ajudar bastante. Então você vai fazer isso com marrom. Para fazer a sombra na roupa dela e na parte de trás do cabelo, a gente vai estar utilizando o lápis preto, tá? E o cinza também escuro você pode estar utilizando na parte da roupa dela. Depois que você fez isso, você vai começar a voltar para a sombra, na verdade, do rosto, né, e da pele dela. Que aí você vai estar usando o bordô por cima para dar um tom mais rosado na pele dela. Então a mesma coisa que você fez com o marrom, agora você vai fazer com o bordô. Se você não tiver, você já pode pular para a próxima etapa, que é você pegar o rosa chiclete e tá passando em cima da onde tem sombra. Nossa, João, mas pra que tanta camada, tanta coisa assim? É porque dessa forma, as cores conseguem se misturar melhor e formam uma cor nova. Uma cor que é o tom de pele de uma pessoa mais comum, entende? Agora, se você pega e coloca um monte de cor, uma por cima da outra, forçando as cores, fica muito artificial, sabe? Fica parecendo o Smurf, seu personagem, se você for pintar de azul, entendeu? Ou fica parecendo, sei lá, Peppa, se ela for rosa. Então não dá muito certo. E agora, pra gente finalizar essa parte de pintura de pele, a gente vai estar utilizando o lápis salmão. Muita gente conhece ele como rosa claro. É só você passar com força, esse você pode passar com força, em cima de todas aquelas camadas que a gente havia feito. E na parte da pele, onde não tem sombra, você vai passar de forma leve, porque ela é uma personagem bem clarinha. Então, isso vai ajudar a dar o tom de pele que a gente quer. Depois que você fez isso, a gente vai começar a fazer a parte do cabelo. Na parte do cabelo, você vai pintar com o rosa chiclete. Na parte de baixo lá, que tá mais escura, você vai colocar um pouco mais de força. E naquela parte onde tá batendo o brilho, que é a parte da frente do cabelo dela, você vai fazer esses traços assim como eu tô mostrando, tá? Puxa da ponta do cabelo até o fim e deixa uns espaços. Isso vai dar o tom de brilho. E é claro, se você quiser aprender mais sobre essa técnica de cabelo, clica no primeiro link da descrição, porque lá vai ter um vídeo explicando como você pode desenhar o cabelo de qualquer personagem de anime e também como você pode melhorar sua pintura hoje. Então, eu garanto que vai te ajudar bastante. Na parte da camiseta dela, você pode estar utilizando o vinho. É só passar forte mesmo o vinho, porque a parte que tem sombra, que a gente tinha marcado, o preto já vai dar o destaque na sombra. Então vai misturar muito bem as cores.
E lembre-se de pintar na mesma direção para não acabar ficando estranho o seu desenho. Depois, só pra gente finalizar, a gente vai colocar o lápis cinza em toda aquela parte da gola da camiseta dela. E a gente vai finalizar os olhos aqui. Para fazer os olhos, eu recomendo que você pinte a parte de cima dos olhos com lápis preto de uma forma bem leve, fazendo um degradê da parte de cima até a parte de baixo. E depois você pode vir utilizando verde, fazendo o mesmo efeito. Dessa forma vai dar um brilho bem legal nos olhos dela. Depois é só reforçar e pintar a sobrancelha. E tá aí, tá pronto a Sakura. Então, se você chegou até aqui, não esquece da sua aula grátis, que tá aí na descrição também e vai te ajudar bastante a tá melhorando seus desenhos ainda hoje. A técnica de cabelo que eu citei também vai tá aí. Agora é o seguinte, eu espero realmente que você tenha conseguido fazer esse desenho. Agora estão aparecendo 2 vídeos pra você. Escolhe um deles e assiste, que eu garanto que vai te ajudar bastante. Tamo junto, eu te espero lá no próximo vídeo.